Bom dia, pessoal. Estou fazendo um vídeo aula aqui daquele exercício 4 do pórtico, para que vocês tirem algumas dúvidas. Então, vou fazer um passo a passo que vocês podem assistir esse vídeo aula várias vezes para tirar as dúvidas que cada um ainda tem sobre isostática. Então, o pórtico que a gente vai trabalhar é esse aqui. Vocês têm ele na lista, que foi aquele que estava faltando algumas medidas que eu coloquei em sala de aula. Então, a gente vai calcular a reação de apoio dele e, por fim, os diagramas que precisam ser feitos. Primeira coisa, as reações de apoio. Eu tenho no ponto A uma reação na vertical VA e uma reação na horizontal HA, por ser um apoio de segundo gênero. E aqui em um apoio de primeiro vai ter apenas um VG. Com isso, eu já posso iniciar os cálculos de reação de apoio. Somatória de forças em X igual a 0. Eu posso observar que eu tenho um HA para a direita no sentido positivo e um carregamento distribuído de 30, onde tem um comprimento de 1,5 m. 30 de altura aqui por 1,5 m de comprimento vai gerar uma resultante aqui no centro de 45. Então, para a esquerda, então eu vou ter que menos 45 igual a 0, já que não tem mais nenhuma força em X. Então, fazendo isso, meu HA vai me dar um valor exato de 45 kN. Já é uma das primeiras reações de apoio encontrada. Agora, quando eu analisar a somatória de forças em Y igual a 0, eu vou ter o VA e o VG para cima, enquanto eu tenho uma distribuída de 30 em 1 metro. 30 em 1 metro vai gerar uma resultante de 30. Tem uma força já de 60 na outra extremidade do balanço e um carregamento triangular. Como calcula a resultante da triangular? Base, 2 metros, vezes a altura, 50, dividido por 2 por ser triângulo. Então, 2 vezes 50, 100, dividido por 2, 50. Esse 50 fica a 1/3 da base maior do triângulo. Então, aproximadamente por aqui, vai ter uma força de 50. Se é 1/3 do triângulo, um triângulo de 2 metros vezes 1/3, vai me dar um tamanho aqui, ó, de 0,667. Enquanto que o outro lado, se eu já quiser colocar até a cota, caso necessitar, é o restante para dar 2 metros, 1,333. Já fica essas medidas para a gente utilizar posteriormente. Enquanto a análise é a soma de força em Y, eu tenho 30 para baixo, 50 para baixo e 60 para baixo. Então, menos 30, menos 50, menos 60 igual a 0. Então, a soma de VA com a soma de VG vai me dar um total de 140 kN. Para finalizar essa conta de reação de apoio, falta a última equação de equilíbrio, somatório de momento, vamos colocar no ponto A, igual a 0, onde tudo que estiver anti-horário vai ser minha convenção positiva. Então, a partir dessa análise, eu tenho, vamos começar com esse 30. Esse 30 para baixo, aqui do lado esquerdo do ponto A, quando eu for analisar ele sendo para baixo, ele vai vir descendo aqui. Quando for girar em torno de A, vai girar no sentido anti-horário. Esse giro anti-horário. Então, eu tenho 30 vezes a metade da distância, que ele está no centro do 1 metro. Então, eu tenho 30 vezes meio. Continuando, eu tenho esses 50 resultante do triângulo a 1,333 do ponto A. E como ele está aqui do meu lado direito agora, descendo, ele vai girar em torno de A no sentido horário. Então, menos
50 vezes 1,333. Foi o meu segundo cálculo. O próximo é esse 5, que já é o momento. Então, independe de onde ele esteja, independe de distância. É só um valor 5 no sentido horário negativo. Menos 5. O 60, ele está a que distância do ponto A? Distância perpendicular. 2, 3, 4, 5 metros de distância. E esse 60 para baixo vai girar em torno de A também no sentido horário. Então, menos de novo, 60 vezes 5. Esse 45, que eu devo ter uma análise para poder observar que distância esse 45 resultante está do ponto A. Se eu analisar a distância aqui, ó, na vertical de cima para baixo, até o local do 45, eu sei que eu tenho 1,5 de altura, que está aqui a cota, e eu sei que esse 45 está na metade da distribuída, na metade de outro 1,5. Então, está 0,75. Quer dizer que esse total aqui, ó, é um total de 2,25 metros. O total da extremidade superior da barra até na força de 45, certo? 1,5 mais 0,75. Enquanto que esse ponto A da extremidade superior está só a 2 metros. E esse é 2,25. Então, esse 45 ele está passando um pouquinho abaixo do ponto A. E esse um pouco abaixo é exatamente o 0,25. Então, se eu levasse aqui, essa força está passando a 0,25 abaixo do ponto A. Então, ele vai vir por baixo e vai dar um giro aqui ainda horário, só que 0,25 de distância. Então, menos os 45 vezes 0,25 de distância. E, é claro, o próprio VG gira em torno de A. Uma distância de 4 metros, 2, 3, 4 metros entre A e G. E no sentido anti-horário, mais 4VG, tudo isso igual a 0. Fazendo essa conta, meu VG vai dar um valor de 91,979 kN. Quando eu voltar nessa expressão anterior para descobrir o VA, vou passar esse VG subtraindo de 140. Então, meu VA vai dar um valor de 48,021 kN. Com isso, eu vou ter determinado todas as reações de apoio. Agora, com a reação de apoio finalizada, eu posso vir para o equilíbrio de barras. Eu pego cada uma dessas barras e separo. Eu tenho 2 balanços, a barra central de B até F e 2 pilares aqui, AB e FG. Certo? Agora eu vou equilibrar essas barras. Qual que era aquela ordem de equilíbrio que eu tinha mencionado? Primeiro, você repete todas as forças externas que existem, que são o carregamento de 30, o triangular de 50, o momento de 5, a força de 60 e a distribuída de 30. Agora, eu vou transcrever para cá as reações que foram calculadas. Eu tenho HA para a direita de 45 e eu tenho um VA para cima de 48,021 e um VG aqui para cima de 91,979. Feito isso, eu tenho tudo já pronto para equilibrar as barras. Vamos colocar as fibras aqui, ó, pro lado direito nos pilares, pro lado direito nos pilares e o lado de baixo das vigas, pro lado de baixo das vigas, para a gente poder calcular posteriormente a questão dos momentos positivos ou negativos, certo? Esse primeira barra eu já posso equilibrar ela. Lembrando que o ponto B ele tem 3 barras ligadas e o ponto F também tem 3 barras ligadas. Então, tome cuidado, aquela questão que eu expliquei em sala, que você tem que fazer 2 primeiro para depois jogar na terceira.
Fazer duas primeiro para depois jogar na terceira. Não interessa qual você faz primeiro, certo? É claro que você não poderia começar por essa central porque você não tem resultados de nenhum dos dois lados. Agora essa que tem só um ponto que quebrou, essas duas e essas duas pode ser feito o cálculo. Então eu posso calcular isso aqui primeiro. Eu tenho 48 para cima, equilibra com 48,021 para baixo. Em y já está equilibrado. Eu tenho 45 para direita, eu vou colocar 45 para esquerda, também está equilibrado. E agora eu tenho que calcular o momento nesse ponto, porque não é uma rótula, existe um momento aí, certo? E é claro que eu tenho que equilibrar. Ou eu faço aquela questão que eu mostrei, que eu coloco um momento aqui anti-horário, faço as contas e vejo se dá positivo ou não. Ou quando tem só uma força, fica fácil perceber. Se eu já tenho 45 nesse ponto, em relação a esse ponto, é claro, 45 vezes 2 girando no sentido anti-horário, para zerar, tem que ter um 45 vezes 2 girando no sentido horário. Então, quer dizer, aqui, ó, até o momento, se eu colocar aqui no cantinho, em relação ao ponto B aqui, ó, eu tenho um giro de 45 vezes 2, 90. Eu não tenho um giro de 90 anti-horário aqui, ó, por essa força, em torno desse ponto B. Então, até agora eu tenho 90, 45 vezes 2, anti-horário. Para zerar, eu preciso ter 90 no sentido horário. Então, se eu tenho 45 anti-horário com 90 horário, zero o momento nesse ponto. Equilibrei o momento. Equilibrei forças em x e em y e equilibrei o momento. Essa outra barra também dá para fazer a mesma análise. Eu tenho uma distribuída de 30 em 1 metro, que gera aquela resultante que a gente já tinha observado ali de 30. Se eu analisar forças em x, não tem força em x em lugar nenhum, então eu não transcrevo nada. Mas em y eu tenho 30 para baixo. Então nesse ponto onde eu quebrei, que é o ponto B de novo, eu vou jogar 30 para cima para equilibrar. Em relação a esse ponto B, que foi onde quebrou a peça, sempre nesse ponto que observa, eu tenho esse 30 aqui, ó, que gira em torno do ponto B no sentido anti-horário também. Certo? Eu tenho 30 no meio aqui, a meio metro de distância. Então, esse 30 a meio metro de distância vai girar em torno do ponto B. 30 vai girar aqui um sentido anti-horário de 30 vezes meio metro. Ou seja, 15. Eu vou ter 15 girando anti-horário. Para zerar, nesse ponto B, eu preciso ter um 15 horário. Certo? Tenho 15 anti-horário, 15 horário, ponto B zerado. Eu tenho 90 anti-horário com 90 horário, tenho ponto B zerado. Agora sim, eu tenho equilíbrio dessas duas barras. Eu vou transcrever a soma dos equilíbrios dos pontos B para o próximo ponto B, que é aqui também. Ó. É um outro ponto B da mesma forma. Então, se eu tenho 30 para cima, 48 para baixo, o que falta para equilibrar, zerar? Falta ainda para cima um valor de 18,021. Que 18 para cima com 30 para cima dá 48, que combate os 48 para baixo. Então, zera a questão de y. Em x eu tenho 45 para a esquerda, aqui eu não tenho nada. Então, eu preciso transcrever 45 para a direita, para que também o ponto B fique equilibrado. Em x, 45 para a esquerda, 45 para a direita, zera. Eu tenho 90 horário e 15 horário. Então, o total até agora do ponto B é de 105 horário. E tem que zerar. Então, o último ponto B tem que ter o 105 anti-horário. Porque nesse caso eu tenho 105 horário, a soma dos dois, e 105 anti-horário. Zera momento, zera as forças em x, zera as forças em y. Então, consegui equilibrar. Agora, se eu quiser equilibrar esse outro ponto aqui, ó, e equilibrar esse e jogar nesse último, posso. Se eu quiser equilibrar esses dois do canto e jogar nesse do meio, também posso. Então, agora eu tenho todas as possibilidades possíveis para trabalhar. Lembrando que eu tenho que equilibrar dois para jogar no último.
Não interessa qual dos dois vão ser, porque esse já tem o equilíbrio de um lado, falta só o ponto F para analisar. Então vamos equilibrar os dois mais fáceis. Se eu for equilibrar esse balanço que tem só uma força de 60 ali na ponta, esse ponto F que eu quebrei vai ter que ter um 60 para cima, para equilibrar com 60 para baixo. Não vai ter força em X, porque não tem força em lugar nenhum nessa barra, certo? E o momento em cima desse ponto F aqui, ó, esse 60, ele vai girar aqui, ó, em torno do ponto F no sentido horário, certo? 60 vezes 1 metro. Eu tenho, até agora, no ponto F ali, ó, dessa barra, uns 60 vezes 1 horário. Para zerar, eu tenho que ter um 60 anti-horário aqui, que aí eu zero essa minha barra. 60 horário com 60 anti-horário, zerou. Equilíbrio de barra. O outro ponto F dessa outra barra aqui, ó, eu também vou ter que fazer a mesma análise nesse outro ponto F. Certo? Então, nesse outro ponto F, eu tenho aqui aquela resultante que a gente já tinha analisado, 30 vezes 1,5, era 45 aqui. Aquelas distâncias eu já tinha até colocado aqui, ó, vou repetir de novo. Aqui era 1,5 e depois metade de 1,5, onde o total aqui era justamente aquele 2,25 que a gente discutiu aquela hora, certo? Então, para equilibrar aqui, ó, primeiro, em Y, eu tenho 91 para cima, obviamente eu vou ter que ter o mesmo 91,979 para baixo, então eu equilibro Y. Em X, eu não tenho força aqui no apoio de primeiro gênero, obviamente, mas eu tenho 45 para a esquerda. Então, lá no ponto que eu quebrei, eu tenho que ter um 45 para a direita. Então, eu equilibro força em X. E o momento? A única força que está gerando momento em torno desse ponto F é esse 45, que está girando aqui em torno do ponto F, ó, no sentido horário. Então, há um giro no sentido horário dos 45, que multiplica 2,25 de distância. 2,25 de distância. Esse 45 vezes 2,25 me dá um total de 101,25. Então, eu tenho 101,25 girando assim, ó, horário. Para que zere, eu tenho que ter o mesmo 101, só que ao contrário, anti-horário. 101,25. Com isso, eu vou estar zerando esse momento dessa barra. 45 vezes 2,25 horário e o 101 anti-horário. Agora eu tenho dois equilíbrios prontos do ponto F. O último ponto F está nessa barra central. O último ponto F, olha lá, está nessa barra central. Eu pego o resultado desses dois e transcrevo por último. Primeiro X. Aqui não tem nada em X, mas aqui tem 45 para a direita. 0 com 45 para a esquerda. Eu tenho um 91 para baixo e um 60 para cima. Para que zere, ainda falta um pouco para cima. Falta ainda 31,979. Por quê? 60 para cima mais 31,9 dá 91,9 para cima menos 91,9 para baixo. Zerou. E o momento, eu tenho 60 anti-horário, 101 anti-horário. Até agora, o ponto F tem 161,25 anti-horário. Para zerar, eu tenho que ter esse mesmo valor rebatido. No sentido horário, esse mesmo valor de 161,25. Aí eu zero no ponto F os momentos. 60 mais 101, 161 em um sentido, 161 no outro sentido. Essa barra central automaticamente já está equilibrada. Se for querer fazer um cálculo só para ter certeza, você pode tirar a prova. Aqui tem um carregamento de 50 resultante para baixo. Vamos olhar aqui, ó, em X, 45 bate 45, pronto. 18 mais 31,9 dá 50 para cima, com 50 para baixo, também resolvido. E se eu for calcular o momento nesse ponto aqui, ó, vou pegar
105 no sentido anti-horário, certo? Menos 161 no sentido horário. Aqui, 18 vezes 4 girando em torno do ponto F aqui, ó, no sentido horário negativo. 50 vezes 2,667 no sentido anti-horário positivo. E o menos 5. Tudo isso tem que zerar. Se zerar, quer dizer que está tudo ok. Aqui no meu caso zerou, certo? Já foi feita a conferência, está tudo resolvido para continuar. Então esse último cálculo é só caso você queira tirar a prova, realmente ter certeza que equilibrou todo o seu sistema. Agora que está em equilíbrio, eu posso começar a fazer os diagramas. Lembrando que o de momento ainda depende de mais contas, mas os outros diagramas aqui já dá para fazer com as informações apresentadas. Primeiro, o diagrama de esforço normal. Eu vou começar com essa primeira barra. Existe alguma força aqui, ó, que traciona ou comprime a barra? Lembrando que uma força normal é aquela que está paralela à própria barra. Isso é uma força normal, paralela à própria barra. Não quer dizer que é em X. Se eu tenho uma barra na vertical, ainda continua sendo paralela à barra os esforços normais. Ou seja, eles esticam ou comprimem a barra. Nesse caso, não existe nenhuma força esticando ou comprimindo a barra. Então, esse pedaço não tem esforço normal. Fica zerado. Agora, essa outra aqui, ó, eu já tenho, ó, 48, um de frente ao outro. Esse 48 vai tentar comprimir a minha barra. Então, eu tenho 48 negativo. Então, para dentro aqui, menos. Aí tem um valor de menos 48,021. E esse valor é constante. No início é menos 48, no final ainda menos 48. Essa outra barra aqui, ó, eu já tenho também compressão, ó, o 45 tentando esmagar desde o início até o final da minha barra. Os 45 é constante. Então, menos também, lá de baixo, e menos 45, um valor constante. Essa barra do balanço não tem forças de tração ou compressão, então é zerado também o balanço. E essa última parte tem 2,91 aqui, ó, que também é compressão, um de frente ao outro, está tentando esmagar a minha peça do início ao fim com o mesmo valor de 91. Então, menos também, menos e menos 91,979. Então, esse primeiro diagrama já está ok, resolvido. Agora eu tenho o diagrama de esforço cortante. Esse cortante, a gente vai caminhar pela barra, certo? Como eu ensinei, em cada uma equilibrada isoladamente. Eu começo aqui com esse ponto aqui, ó. Esse primeiro ponto não tem força nenhuma, pontual. É o início de uma distribuída. Então, vai começar com 0 e vai caindo gradativamente 30 a cada metro. 30 a cada metro. E o tamanho é exatamente de 1 metro. Então, vai cair de pouco em pouco um total de 30. Então, é negativo. Cai um total de menos 30 aqui. Menos 30. E, é claro, sobe o último 30 para zerar. Então, está correto. Agora, essa outra barra, você vira para ficar como se fosse uma viga, para as fibras ficarem na parte de baixo, e inicia da esquerda para a direita. Começa com 45 descendo, então desce 45. Depois não tem nenhuma distribuída ou pontual, então vai ficar constante até o fim. Vai ficar constante até o fim, onde no último momento ele sobe os 45 que fecha o desenho. Então esse trecho é negativo e vale menos 45 de fora a fora. Essa barra aqui central, ela inicia-se da esquerda para a direita subindo 18. Então, você vai subir aqui, ó, 18,021. E nesse trecho dos 2 primeiros metros, é um carregamento triangular distribuído. Lembrando que a distribuída vai caindo gradativamente. Só que a triangular não cai linear.
você pode parar para observar que o primeiro trecho aqui, o primeiro metro vai cair pouco, e o segundo metro cai bem mais. Para ter uma noção, qual que é a área desse primeiro metro? Para saber quanto cai no primeiro metro. Essa área do primeiro metro é 1, é claro, 1 metro, multiplicado por triângulo na metade vale 25, se no final vale 50, na metade vale 25, então eu tenho 1 vezes 25 dividido por 2 por ser triângulo, então quer dizer, esse pedaço aqui, ó, tem uma resultante aqui só de 12,5, cai pouquinho no começo. No primeiro metro, cai só 12,5, então se eu for analisar aqui, ó, no primeiro metro, de 18,021 e cai só 12,5, ele ainda está do lado de cima aqui ainda, no valor de 5,521. Esse valor eu não preciso identificar no desenho, só estou mostrando para vocês perceberem se a parábola é decrescente ou crescente. E o último ponto aqui, é claro, corresponde o quê? Ó? Quanto que vale a resultante de todo o meu triângulo nos 2 metros de distância? Vale 50, não vale? Então, em 2 metros, vai cair 50, que é o total do meu triângulo. Se eu tinha 18 inicialmente e vai cair 50, vai cair aqui para menos 31,979. 18 positivo menos 50 dá 31,979 negativo. E aí eu percebo que aqui é uma parábola nesse formato aqui, ó. Ela não cai muito inicialmente e cai quase que tudo no final. Por quê? Pelo que o triângulo representa. Cai pouco inicialmente e depois cai muita massa no final. Se, porventura, o triângulo fosse invertido aqui, ó, que tem exemplos desse formato, quando você fosse desenhar uma distribuída, uma triangular, uma cortante, você iria cair, vamos supor, esse mesmo 50, vamos dar o mesmo exemplo, iria cair esse mesmo 50 do começo ao fim, ia começar, vamos supor, com 10 e terminar com menos 40, mas é claro que inicialmente aqui, ó, esse pedaço inicial cai muito de uma vez, tem muita massa, e depois vai estabilizando. Então, nesse caso, a parábola seria assim. Essa é a diferença entre esses dois triângulos. Você pode decorar também. Esse mesmo exemplo aqui, ó, dos 50, onde inicialmente, por exemplo, está em 10 e cai 50, vai cair lá para menos 40, só que agora cai pouco no começo, cai pouco aqui no começo, e depois que tem uma queda maior. Então, esse tipo de desenho na cortante, claro, diagrama de esforço cortante, é na cortante que é a nossa análise. Quando o triângulo é decrescente, a parábola é assim. Quando o triângulo é crescente, a parábola é assim. Decorou também, você não vai precisar fazer um cálculo no meio da barra. Você simplesmente pode desenhar. Depois que chegou nesse ponto, vai permanecer constante até o ponto F. Não tem nenhuma força cortante aqui, tem um momento. Não gera cortante. Ele vai atrapalhar no diagrama de momento. Mas na cortante ele vai permanecer aqui constante até o último ponto. E é claro, vai subir o último 31,9, que é o que precisava para zerar. Então tem todo um trecho negativo e todo um trecho positivo aqui do meu diagrama. Esse balanço inicia-se com a força de 60 para cima. E ele vai permanecer constante até no último ponto, onde tem uma força pontual, por não ter distribuído nesse local. Então vai ficar constante, depois cai 60 de uma única vez no final. Então todo um trecho positivo de 60. E a última barra eu vou virar aqui para se tornar uma viga, com todas as fibras por baixo. Eu vou começar para cima. Começa com 0, é claro, não tem nenhuma força pontual aqui, não é um apoio de segundo gênero. Mas o meu triângulo, minha distribuída vai fazendo com que eu vou crescendo para cima aqui, 30 a cada metro que eu ando. Num total de 1,5 metro, sobe 45. E como é constante esse carregamento,
Então, ele vai ser uma linha. Então, minha cortante aqui vai aumentando de pouco em pouco, até que quando chegue a 1,5 m, ele foi de 0 a 45. Então, foi de 0 a 45. Então, no final, chegou com 45 positivo, porque está subindo. Depois, permaneceu aqui, ó, constante, porque não tem distribuída e nem pontual. E cai os últimos 45 no final. Então, permanece constante e fecha com 45. Zerou. Esse trecho é um cortante positivo. Então, aqui eu tenho o diagrama de cortante. Falta agora a análise do momento. Aí, essa análise do momento, eu tenho todos os momentos nas extremidades de cada barra, mas não tenho nos locais importantes centrais. Como, por exemplo, essa primeira barra, não preciso determinar momento no interior dela, porque não tem nenhuma força pontual, nem um início ou final de distribuída, e a cortante não atravessou. Então, essa eu não preciso. Essa mesma coisa, não tem forças atuando no meio da barra, e a cortante também não passou lá no meio. Mas essa aqui sim precisa. Como aqui tem um momento, eu tenho que analisar quanto que vale antes e depois desse momento, e quanto que vale no final de uma distribuída, e ainda tem essa aqui do momento máximo, que é onde a cortante foi 0. Então, nessa barra é o maior problema do momento. Eu tenho que calcular uma vez, aqui, 2 vezes, 3, 4 vezes. Essa outro balanço não tem forças no centro, não tem forças no meio da barra, então eu também não preciso calcular, a cortante não atravessou. E essa eu tenho que calcular aqui, no final de uma distribuída. Então, são os pontos que ainda faltam calcular. Vamos desenhar o que a gente já sabe e deixar o que falta para calcular para o final. Esse balanço tem um momento 0 no início, porque é livre, é claro. 0 no início. E termina com 15. Só que esse 15, será que ele é positivo ou negativo? Ele traciona ou comprime a fibra? Lembrando que se o movimento da viga for esse, onde a fibra está aqui embaixo, o momento é positivo. E se o momento fizer isso aqui, com as fibras diminuindo, comprimindo, o momento é negativo. Então, observando esse exemplo aqui, ó, do balanço. Pegar uma régua para exemplificar. Se eu quero saber quanto que vale o momento aqui no ponto B, e eu tenho um momento de 15 girando no sentido horário, então eu pego aqui a mão e giro no sentido horário. Eu aplico um giro assim. Girei no sentido horário, olha lá, o meu desenho comprimiu por baixo dele as fibras. Então, é um desenho aqui, ó, negativo. Então, eu tenho menos 15. Tenho menos 15 inicialmente aqui. Se eu tenho um ponto valendo menos 15 e aqui vale 0, eu vou ligar um ponto ao outro com uma parábola, já que aqui é distribuída. Se é distribuída, é uma parábola, e essa parábola não vai atravessar para baixo, porque eu não tenho um ponto máximo nela no meio da barra. O ponto máximo é justamente o primeiro ponto que vale 0. Então, é uma parábola assim. Não é uma parábola que desce e depois sobe para ter um valor positivo. Não tem um cortante aqui no meio da barra. Então, esse aqui já está finalizado dessa forma. O balanço do outro lado, eu também consigo identificar o resultado. Olhando para o outro balanço aqui, ó, segurando o ponto F, que é o primeiro ponto aqui, segurando o ponto F. Eu quero analisar aqui, já que no outro ponto aqui, ó, é 0, certo? Nesse ponto é 0, porque é livre. E nesse ponto teve um giro no sentido anti-horário. Esse foi horário e esse anti-horário. Mas não é o sentido horário e anti-horário que determina se é mais ou menos um momento fletor. É se comprime ou traciona as fibras. Esse horário ficou negativo. E esse anti-horário, quando eu girar anti-horário aqui, ó, também vai fazer o mesmo movimento de comprimir a parte de baixo. Então, esse giro anti-horário do outro lado aqui também é momento negativo. Então, também gera aqui, ó, menos 60. Menos 60. Certo?
E não tem uma distribuída nesse local, é só uma força pontual, então eu ligo com uma reta. É uma equação de primeiro grau, também negativo. Lembrando que se for olhar aquelas convenções, você pode colocar a convenção no canto, ó, aonde esse giro aqui gera momentos positivos e esse giro aqui gera momentos negativos. Só para observar, ó, nesse lado de cá, nessa ponta do canto, ó, ó lá, ó, horário e horário, por isso foi negativo. E nessa ponta de cá é o contrário, ó. A ponta de cá, anti-horário e anti-horário, também é um momento negativo. Então, essa convenção também mostra que os dois são negativos, ou o caso da régua também mostra. Vamos aqui analisar essa outra barra que também não precisa de conta no meio, não tem forças no centro, então eu já sei o resultado final. Eu sei que inicialmente começa com 0, que é o apoio de segundo gênero, momento 0 aqui no começo. E lá no final tem um 90. Será que esse 90 é positivo ou negativo? Usando a convenção, você pode observar, ou fazendo o giro. De novo, eu pego a régua, e nesse segundo ponto aqui, ó, no ponto da direita, eu vou aplicar um giro no sentido horário. Então, eu pego a mão e giro no sentido horário. Girando no sentido horário, de novo, é um momento negativo, porque, de novo, comprime a parte de baixo da fibra. Gerou um movimento onde a parte de baixo se comprimiu, certo? Então, ainda é um momento negativo. O negativo é para o lado de cima aqui do desenho. Então, marco aqui menos 90, certo? E vou ligar com uma reta, porque também não tem distribuída nesse local. Então, menos 90 aí nesse caso, certo? Então, olha lá, ó, extremidade, olhando sempre as fibras, né? O desenho da fibra sempre está aqui. Olhando a extremidade do lado direito da fibra, girando no sentido horário, é negativo. Então, é isso que comprova aqui com a régua ou olhando nessa convenção. Essa outra barra aqui, ó, de novo, virando e analisando as fibras, eu sei que inicialmente vai ter 0, porque é um apoio de primeiro gênero. Na parte final aqui, ó, vai ter 101 no sentido anti-horário. Então, agora um 101 no sentido anti-horário do lado direito aqui, ó, se eu for girar a mão anti-horário, agora teve meu primeiro momento positivo. Agora sim, tracionou a parte baixa aqui das fibras. Se tracionou essa parte baixa da fibra com um giro anti-horário aqui, ó, então eu vou ter um momento positivo. Esse positivo fica para o lado de cá, lado de baixo. Então eu marco aqui, ó, um total de 101,25. Agora eu tenho 0 e 101. Eu não posso ligar um a outro, porque eu tenho um pedaço que tem distribuída e um pedaço que não tem distribuída. Eu preciso saber exatamente quanto vale o momento nesse ponto aqui do final da distribuída. Sem esse momento, eu não consigo desenhar. Então, eu tenho que vir aqui e calcular o momento nesse ponto. Ou seja, eu corto a minha barra nesse ponto de análise, cortei a barra aí, e vou escolher, obviamente, um dos lados para analisar. Ou eu olho o lado de cima, ou eu olho o lado de baixo. Certo? Se, porventura, eu escolher, ó lá, o lado de baixo para analisar aqui, ó, eu tenho uma única força que gira em torno desse ponto, que é o 45, só. Aqui não tem forças também. E esse 91 gera momento. Eu tenho 45 a distância de 0,75. Esse é o único momento que eu tenho. 45 vezes 0,75. Certo? Vamos até calcular isso aqui. 45 vezes 0,75 dá um valor de 33,75. Só que esse momento vai ser positivo ou negativo? Aí eu tenho que pegar a fibra, de novo analisar. Eu tenho esse pedaço de barra. O momento que eu estou analisando é nesse ponto aqui de novo, ó, nesse ponto aqui. E no meio aqui da minha barra eu tenho 45 para cima. Quando eu aplicar esse 45 para cima, olha o que fez com as fibras. Tracionou as fibras, ó, fez aquele movimento de momento positivo. Então, uma força de 45 para cima nesse local
em função do ponto que eu estou calculando no momento, que é o ponto de K, gerou um momento positivo de 33,75. Então, eu vou ter um valor aqui, ó, de mais 33,75. Se eu tinha mais 101, no meio aqui da barra, eu vou ter aqui um 33,75. Agora eu vou ligar o trecho de cima com uma reta, porque não tem distribuída, e o trecho de baixo com uma parábola que não atravessa para o outro lado. Ela não vai atravessar e voltar, porque a cortante não atravessou. Então aqui é uma parábola bem pequena, certo? Que vai de 0 a 33. E todo esse momento é positivo. Então o momento naquele ponto ali, ó, nesse ponto central, que eu não dei letras, vamos chamar aqui de H. O momento em H foi de mais 33,75, que foi o que foi provado aqui por essa conta e demonstrado aqui no desenho. Agora falta essa parte central, que é a parte mais complicada, porém eu já sei pelo menos os momentos nas extremidades. Quanto vale o momento em cada extremidade? Ó? Se for analisar pela régua aqui de novo, desse primeiro lado eu tenho um giro de 105. Um giro de 105 no primeiro ponto, no sentido anti-horário, que vai gerar um momento negativo. A régua vai me provar que um giro aqui no sentido anti-horário, aqui no primeiro ponto, gera um momento negativo de menos 105. Então vai aqui, ó, para menos 105. Do outro lado aqui, ó, eu tenho 161 na outra extremidade, girando no sentido horário. Então, olha lá, coincide com essa convenção. Então, também vai ser menos 161. Provando com a régua, um giro no sentido horário do outro lado aqui, ó, também gera o mesmo desenho de momento negativo. Então, menos 161. Menos 161,25. Agora, a parte interna vai depender de várias outras contas. Eu tenho que calcular aqui, ó, essa barra em cada ponto específico, antes e depois do momento, e aonde termina distribuído aqui, ó. Então, deixa eu desenhar aqui de forma maior, para ficar mais claro de observar. Realizou um corte aqui, ó, esse corte aqui primeiro, ó, do lado direito do momento, ou seja, o momento acontece nesse ponto. Se eu cortei do lado direito, esse momento não vai aparecer na minha conta por enquanto, ele estaria para cá, ó, o momento estaria para cá. Então, por enquanto, só vai ter um 31,979 e um giro no sentido horário de 161,25 e uma força de 45 que não gera momento. E a fibra está aqui embaixo, obviamente. Qual deve ser o momento nesse ponto E? Ó? O momento nesse ponto E, é claro, desse outro lado. Vai ter dois cortes, o E primeiro, o E1 e o E2. Nesse segundo ponto, que é o mais próximo do F, eu vou ter quanto de momento aqui? Ó? É só analisar as fibras. Vamos lá. O momento no ponto E que eu estou analisando aqui agora é igual. Esse primeiro 31, a uma distância de 1 metro, que é o local do ponto E. Esse primeiro 31, segura o ponto E, que é o local que eu estou calculando. Segura o ponto E. E na outra extremidade, aplica uma força de 31 para cima. Gera um movimento de momento positivo, traciona a parte de baixo. Esse movimento, um momento positivo. Então, eu tenho mais 31,979 vezes 1, dá esse valor. E o 161, a gente já tinha olhado antes que o giro horário dali gera um momento negativo, menos 161,25. Certo? Com isso, eu vou obter um valor aí de quanto? Esse valor aí, 161,25 negativo, com 31,979 positivo,
vai dar menos 129,27. Então, quer dizer, um primeiro ponto aqui, para a gente marcar a 1 metro de distância no ponto E, deixa eu dividir mais ou menos aqui 1 metro de distância. A 1 metro de distância é de 129 negativo. Então, inicialmente aqui eu tenho menos 129,27, que é o ponto mais próximo do F, que foi o do lado direito aqui do ponto E. Então, quer dizer, entre esses dois pontos já posso ligar. E se não tem distribuída, eu posso ligar com uma reta. O primeiro trecho está finalizado. Agora, será quanto que é o momento nesse mesmo lugar, só que agora para o lado esquerdo? Esse outro corte, esse aqui foi o meu E2 que eu chamei. Agora eu quero fazer um corte aqui, ó. E1. Nesse corte eu vou poder continuar olhando para esse lado, onde vai incluir um momento de 5 agora, ou posso olhar para todo o outro lado. Eu aconselho vocês a olhar para o outro lado, porque eu vi que muita gente teve dificuldade em um exercício que eu fiz em sala com um corte no momento, que aí fica na dúvida se esse momento traciona ou comprime. Então, na dúvida, é melhor você cortar, sumir com todo esse lado aqui, ó, sumir com todo esse lado, e olhar para o lado que continua não vendo esse momento. Faz a conta desse lado e você descobre quanto que vale o momento ali antes de chegar no ponto E. Entendido? Vamos desenhar para ficar mais claro. Se eu for desenhar toda essa parte antes de chegar no ponto E, olhando para o outro lado agora, nos primeiros 2 metros aqui tem uma triangular e no último metro não tem nada, já que eu cortei antes de chegar no momento. Então aqui tem aquele resultante de 50, tem uma força para cima de 18,021 e tem o próprio momento aqui, ó, de 105 anti-horário. O 45 não vai gerar nada, eu vou deixar aqui só para questão de completar o lado. Essa distância, eu já vou até colocar aqui, ó. Essa distância é o quê? 0,666 é esse pedaço, e esse outro pedaço vale 1, de D até E, de D até o E. Então, tem um total de 1,667, certo? Enquanto que esse comprimento total aqui, ó, é de 3 metros, do ponto B até o ponto E, do ponto B até o ponto E. Então, para calcular o momento aqui, ó, nesse ponto E, vamos chamar de E1, que é o do lado esquerdo dele, esse momento é igual, vamos olhar fibras de 1 por 1. Se eu quero analisar um momento no ponto E, eu seguro o ponto E e venho aplicando as forças que existem. Vou começar com esse 18. O 18 do outro lado aqui, na outra extremidade, para cima, um 18 para cima, gera um momento positivo, traciona a fibra. 18,021 vezes 3, positivo. O 50 para baixo, a 1,667, um 50 aqui, ó, aplicado aqui, em um certo local da minha barra. Para cá, vai gerar, ó, um momento negativo. Olha o jeito que fica a minha régua. Comprime aqui. Então, menos 50 vezes 1,667. E o próprio 105, quando gira no sentido anti-horário aqui, ó, gera um momento negativo, que a gente já tinha observado isso antes, que é menos 105. Fazendo essa continha aí, ó, de 18,021 vezes 3, dá 54 positivo. 50 vezes 1,66667 gera menos 83. E o próprio 105 negativo gera um total de menos 134,27. Menos 134,27. Então, gerou um valor mais negativo um pouco. Então, menos 134,27. Eu vou ligar um ponto ao outro, já que os dois fazem parte do mesmo local. Então, eu ligo o 60 no 129 primeiro, porque é o que acontece primeiro. Quando você está olhando aqui a barra que eu cortei, que tinha um momento de 5 aqui, ó. Fiz um corte do lado de cá, que foi o meu ME2, que vale 129 negativo.
e depois fiz um corte ME1 do outro lado, que valeu menos 134. Então, quer dizer, se eu venho com um valor aqui de menos 161, eu vou encontrar primeiro o menos 129, para depois encontrar o menos 134. Encontrou primeiro o menos 129 e depois o menos 134. Então, segue essa ordem. Agora, eu preciso calcular o momento no ponto D, porque o ponto D, que é no meio da minha barra, tem um final de uma distribuída. Então, eu posso pegar esse mesmo desenho aqui, ó, só que agora menor, claro, só entre B e D, só entre o B e o D, que é justamente todo o tamanho da minha distribuída triangular de 50, colocando aqui as medidas, aquela medida de 0,667 de K e 1,333 de K, aqueles mesmos 105 aqui, os mesmos 18,021 para lá. E eu quero o momento aqui, ó, em D, logicamente. Quanto vale esse momento em D? A análise é bem parecida, só vai mudar as distâncias. O sentido do momento positivo e negativo é o mesmo. Então, para quem ainda ficou com dúvida no anterior, vamos de novo. Segurando o ponto D aqui, do lado direito da régua, do outra extremidade eu aplico 18 para cima. Gera aquele momento positivo, tracionando as fibras aqui. Então, mais 18,021 vezes a distância total do ponto B até o D é de 2 metros, certo? 2 metros vezes 2. Antes eu tinha 1 metro a mais na conta do E. E eu tenho 50 vezes 0,667. Só que o 50 aplicando aqui para baixo, ó, comprime as fibras aqui. Comprime as fibras. Então é menos também, como já foi analisado anteriormente. E o próprio 105 já foi analisado várias vezes, que ele no sentido aqui anti-horário gera um momento negativo. Menos 105 igual a quanto? 18,021 vezes 2 positivo, 50 vezes 0,6666 negativo e 105 também negativo. Deu um total de menos 102,29. Então, esse valor aí é menos 102,29. Então, vai chegar aqui, menos 102,29. E é claro que esse trecho também é uma reta, porque não tem distribuída entre D e E. Entre D e E. Agora sim, entre o B e o D tem sim uma distribuída. Então, é triangular, mas é uma distribuída e gera uma parábola da mesma forma. E essa parábola vai ter um ponto máximo, bem nesse local aqui, ó, onde cortou a barra na cortante aqui. Ó. Então, quer dizer, claro que vai ser uma parábola e que em algum ponto aqui específico vai ter um máximo que vai ser maior do que menos 102. Então, pode ser menos 90, menos 80, menos 70, menos 60, ou até mesmo valor positivo. Não sei se influencia de tal forma a descer tanto, eu não sei o valor, mas eu sei que vai ser maior do que menos 102. Menos 101 já é um valor maior. Então, eu tenho que calcular exatamente quanto vale esse momento máximo. Aí vem aquela última conta que é complicada, que é quando tem um carregamento triangular, para a gente finalizar o exercício. O que eu vou fazer? Eu sei que existe um local, um dado local aqui, ó, olhando do ponto B para frente, do ponto B até um local a X de distância, que eu não sei quanto é ainda, que a cortante zera. Lá na cortante minha, ela vai colocar na outra cor aqui, porque essa é só uma análise virtual. Ela vem fazendo isso aqui e aí vai zerar. Foi o que aconteceu aqui, ó. Então, quer dizer, eu preciso saber quanto, a que distância eu vou ter um V que vale zero. E nesse exato momento onde o V vale zero, meu momento é máximo. É no mesmo local. Então, eu tenho, olhando do B até uma distância que eu não conheço, uma distribuída
triangular, que inicia com 0, obviamente, e termina numa altura que eu não conheço. Por quê? Aqui ela termina com 50, mas quando ela anda 2 metros. Quando ela anda menos de 2 metros, quando ela anda só a distância x, que obviamente é menos de 2 metros, que o 2 metros está aqui, essa distância parou o meu triângulo no meio do caminho. Meu triângulo fecha com 50 lá em cima. Mas aqui no meio do caminho é um valor variável que eu não conheço ainda. Certo? Então, eu tenho que conhecer essa distância, essa altura. Aqui, vou completar o resto das informações. Tem um 18,021 para cima, tem um momento de 105 anti-horário. E aquela força de 45 que não vai influenciar aqui no caso. Com isso, eu sei que para que o V dê zero, eu sei que a soma de todas as forças em Y tem que zerar. Se eu tenho 18 para cima, eu devo ter aqui para baixo os mesmos 18,021. Esse é o segredo. Eu tenho 18 para cima, tenho 18 para baixo, então meu V dá zero. Certo? 18 para cima, 18 para baixo, V igual a zero. Esse 18 para baixo não é a resultante de um carregamento triangular? Como que eu calculo um carregamento triangular? Base vezes a altura dividido por 2. Esse carregamento triangular vale 18,021, que é o que eu já determinei aqui. Então, quer dizer, x vezes y é igual, passando 2 multiplicando, eu tenho 18,021 vezes 2. Tenho 36,042. Porém, meu y eu tenho que eliminar ele. É uma variável que eu não conheço. Para eliminar esse y, eu posso fazer uma regrinha de 3 aqui, uma semelhança de triângulo. Eu tinha um triângulo de 2 metros com a altura de 50, que é o original aqui em cima. E agora eu tenho um triângulo um pouco menor de x com a altura y. Mas são ambos os mesmos triângulos, com o mesmo ângulo. Então eu posso fazer uma correlação que 50 está para y, assim como 2 metros está para x metros. 50 está para y, 2 está para x. Feito isso, meu y vai valer 50x dividido por 2, que vale 25x. No lugar do y, eu vou pôr os 25x. Ó. X vezes 25x igual a 36,042. Passa os 25 dividindo. E aqui fica x ao quadrado, passa tirando raiz. Vai ter, então, 36 dividido por 25. E depois eu tiro raiz desse valor. Dá 1,2 metros. Então, o x vale 1,2 metros. Se o x vale 1,2, quanto que vai ser essa distânciazinha aqui entre a resultante de 18 e esse ponto marcado como máximo? Triangular não é 1/3 da base maior? Quanto que é 1/3 de 1,2? É 0,4. Então, eu tenho exatamente a medida que eu preciso para calcular o momento máximo agora. Então, para finalizar aqui, calcular o momento máximo, só separando um pouco aqui as coisas. Para calcular o momento máximo, ele é igual. Vamos olhar a fibra de novo, é claro. Mas agora o momento nesse ponto aqui marcado, ó, esse ponto. Então, eu tenho aqui um 18 para cima na outra extremidade e seguro essa de cá, que é onde eu quero calcular o momento. Um 18 para cima gera um momento positivo de 18,021 vezes a distância de 1,2. Esse foi um momento positivo. Esse outro 18, só que agora esse 18 da distribuída aqui, triangular, virtual é esse. 18 para baixo, aplicado aqui a 0,4 de distância, 18 aqui para baixo, olha o que ele faz com a fibra. Ao contrário, ele comprime as fibras. Então, menos esse 18,021 também, que é esse de cima, só que a distância agora é 0,4. E é claro, o 105 entra na conta de novo, e de novo o 105 anti-horário aqui é um momento negativo. Menos 105. Quanto dá toda essa conta? Eu tenho 18,021 vezes 1,2. Eu tenho 18,021
vezes 0,4 negativo e tenho 105 negativo. Deu um total de menos 90,58. Então, aquele local central aqui vale menos 90,58, que é o máximo possível, que é maior do que 102. Então, aqui todo esse lado deu momentos negativos altíssimos e o diagramamento vetor está finalizado. Então, dá uma analisada nesse vídeo, assistam mais de uma vez, tentem fazer esse mesmo exercício, que esse aqui é um dos mais complicadinhos da lista, claro, sem ser aquelas de barra inclinada. Das barras verticais e horizontais, essa é uma das mais complicadas.